Alan Gani de volta às 9h54. O Brasil conta com mais de 200 fundos públicos e privados. E esse instrumento costuma ter receitas vinculadas e ser usado para políticas setoriais. Mas o Gani tem um adendo a respeito desses fundos para a gente. Qual que é a preocupação? Exatamente. A gente está falando aí de fundos com grandes aportes do governo. Então, por exemplo, fundo de infraestrutura, fundo do meio ambiente. E aí, o fundo é utilizado para o gasto público, aumentar o gasto público, fazer obras, por exemplo, de infraestrutura ou crédito subsidiado. Falou, mas por que o governo não pode fazer isso? Por que ele faz via esses fundos estatais? Porque isso não passa pelo resultado primário. Vamos lembrar que o governo tem uma meta de resultado primário, é o déficit zero, com tolerância de 0,25 negativo do PIB. Então, quando eu uso o fundo estatal, não está contabilizando no resultado primário, mas eu estou aumentando o gasto público e estou dando o crédito subsidiado, ou seja, aquela taxa de juros abaixo do mercado pago pela sociedade. Por que é pago pela sociedade? Porque esse dinheiro do fundo vem de algum lugar. Então, veio da onde? Do Tesouro Nacional se endividando com a sociedade. Então, o Tesouro empresta dinheiro da sociedade, né? O Tesouro Direto, por exemplo, a gente dá dinheiro para o Tesouro repassa para esses fundos. Mas, no final das contas, tudo bem, não está contabilizando lá no resultado primário, mas o governo se endividou e está gastando mais. Então, se você olhar o resultado total do governo, que a gente chama de resultado nominal, vai ser afetado, né? Assim como o endividamento. Então, uma espécie de contabilidade criativa, de uma artimanha para aumentar o gasto público sem afetar aí o resultado primário. Mas o mercado não é bobo, todo mundo prestou atenção nisso, tanto é que a gente está analisando. E isso significa, na prática, mais endividamento, mais aumento do gasto público. É isso que eu ia te falar, o mercado está ligado nisso, né? Está de olho nisso e essas previsões que a gente acompanha a cada semana, do Boletim Focus, isso entra na preocupação fiscal também, imagino, né? Entra. Só engana nós aqui, Lívia Zanolini, tá? Não, você é muito somos leigos. Você é muito inteligente nessa parte econômica, Lívia. Mas todo mundo percebe, porque no final das contas é gasto do mesmo jeito. É só uma questão para não virar manchete de jornal, olha, né, estourou o resultado primário. Ok, então você fez uma artimanha ali, cumpriu a meta, mas todo mundo sabe que, em parte, o cumprimento da meta foi a custas de manobras contábeis. No final das contas, houve um aumento do endividamento público. E aí? Como é que faz com o aumento da dívida? Porque tem consequências no mundo real, aumento da taxa de juros, piora das expectativas. Então, é uma fórmula que foi adotada no passado, durante o governo Dilma, que é a indução do crescimento econômico com essas medidas artificiais, né? Bombando o crédito subsidiado, aumentando o gasto público, usando os fundos estatais, usando a Petrobras para atingir aí o crescimento econômico a qualquer preço. Só que a qualquer preço tem consequências fiscais e inflacionárias. Obrigada, Gani. Até amanhã. Até.